Bom dia. Nessa apresentação aí, eu vou falar um pouquinho para vocês aí dos maiores equívocos cometidos, né, pelos usuários do Router OS, né, quando se utiliza os principais recursos, aí, os recursos mais conhecidos e ferramentas do Router OS. Né? A gente nomeou essa apresentação aí como a Guerra Santa contra o Masquerade. Né? Bom, rapidamente aí sobre meu currículo aí da Microtik, né? Eu me tornei training partner da Microtik em 2010, lá no treinamento da Microtik na Letônia, mas já sou consultor desde 2009, e em 2013 a Microtik me nomeou aqui coordenador do Academy, aqui no Brasil, e tenho todas as certificações oficiais da Microtik. Tá? Minha graduação superior é análise de sistemas, tenho algumas outras apresentações nos MUNs aí, aqui no Brasil e fora do Brasil, e também já ministrei diversos treinamentos aí fora do Brasil. Bom, o objetivo dessa apresentação é ajudar vocês a entender, né, como que ocorrem esses problemas, como que a gente faz o diagnóstico desses problemas, né, e como é que a gente corrige esses problemas, tá? Como é que a gente faz os ajustes adequados para esses problemas. E mostrar também que é possível a gente utilizar as versões novas do Router OS, apesar de que eu, principalmente, nos treinamentos falo demais, né, da cautela que a gente tem que ter com relação à atualização do Router OS. Né? A gente tem que pesar muito a questão se o sistema está em produção, se não está, né, e cenários que a gente pode fazer aquela atualização ou não. Então, a gente tem que se ater muito às alterações do changelog e ao que as pessoas estão falando, comentando nos fóruns e nos canais confiáveis. Né? Então, se você está trabalhando com um sistema ali que está funcional, nessa nova atualização, não tem nada que te vá agregar, dá uma olhada lá. Não tem um recurso novo que você está precisando, não tem uma correção de um problema, né, que está explicitamente ali demonstrado no changelog, não tem necessidade de você arriscar herdar um problema. Né? Mas, claro, que, logicamente, as novas versões têm novos recursos, normalmente, só que o meu ponto aqui é exatamente você focar naquele novo recurso que foi introduzido. Ele é importante para você? Ele vai fazer alguma diferença para você? Porque, às vezes, é uma atualização para uma CCR, tu vai atualizar teus ponto a ponto para quê? Né? Então, nessa apresentação aqui que eu fiz, a gente fala exatamente também da aceleração de hardware que foi introduzida na versão 6.39, que é uma versão recente, né, e que deu realmente uma performance bem interessante aí principalmente para as CCRs. Né? E também, logicamente, né, tentar reduzir, né, o número de e-mails enviados ao suporte, tá, da Microtik, por conta de configuração equivocada. Bom, essa apresentação, né, os tópicos que a gente está citando aqui, são tópicos embasados nas estatísticas de suporte enviado à Microtik. Né? Então, a gente vai levantar aqui os principais problemas que chegam lá no suporte, né, mas não como um problema do Router OS ou algo do tipo, mas um problema de configuração equivocada do usuário. E aqui eu vou demonstrar os exemplos. Tá? A gente vai ter aí como diagnosticar, qual que é a consequência, né, daquela configuração equivocada e a forma correta de corrigir aquele problema. Então, cuidado para não confundir. Essa apresentação é um pouquinho longa, então eu não tenho condições de entrar em muitos detalhes em cada uma das aplicações. Tá? Eu tentei ao máximo aí separar isso de uma forma bem sucinta, sintética, para que a gente consiga entender. Tá? E, caso vocês tenham alguma dúvida mais específica ou que precise de uma elaboração maior, a gente vai estar com um stand aqui também, tá, da Live Solutions, lá no terceiro hall. Eu vou estar aqui o dia todo, os 2 dias, então a gente pode trocar uma ideia aí a qualquer momento, se você precisar de alguma observação mais elaborada, tá? Sem problema nenhum. Bom, então, tá aí mais ou menos o sonho de muita gente, né? Pegar uma CCR zona lá com uma porrada de core, né? Enfiar 5.000 clientes dentro e ver todos os cores trabalhando como num sonho, né? E é possível, tá? Demanda um pouquinho mais de cuidado, a gente precisa ter um cenário um pouco mais elaborado, mas
é possível, beleza? Bom, vamos lá. CPU alta utilizando Layer 7, né? O que acontece? Normalmente, você baixa uma regex de Layer 7 na internet, dá carga lá no teu firewall e quer fazer um bloqueio, por exemplo, de um YouTube ou Facebook, né? Então, sonhado bloqueio aí de todo mundo. Então, você carrega a regex de Layer 7, faz lá uma regrazinha de firewall, né? Aqui carrega a tua regrazinha de lá de firewall e dá um drop para aquele Layer 7 protocol. E isso está muito errado, tá? Está errado primeiro porque você vai ter uma carga altíssima de CPU, tá? Consequentemente, aumento de latência, vai ter perda de pacotes, fatalmente, o jitter vai estar muito ruim e provavelmente você não vai conseguir bloquear o YouTube corretamente ou vai criar falsos positivos, tá? Então, esse diagnóstico pode ser feito utilizando o Tool Profile e você vai fatalmente verificar uma carga altíssima de uso de CPU para o processo de Layer 7. Quais são os motivos desse problema? Cada conexão, conforme esse exemplo anterior, né, conforme está setado esse firewall, o que é que ele vai gerar? Uma reverificação infinita dessas conexões. E isso é o que pesa absurdamente para o router. Tá? Ou, provavelmente, a sua regra de Layer 7 está mal posicionada dentro do teu firewall. Tá? Bom, só abrindo um parêntese rápido aqui, explicando, né, como é que funciona o Layer 7. Né? O Layer 7 Protocol, ele busca parâmetros dentro das streams, né, TCP, UDP e CMP, e quando uma regra dá match, né, naquela expressão regular, ele vai rastrear, tá, os próximos 10 pacotes de cada conexão, ou os 2 kilobytes, e vai buscar aqueles parâmetros. Beleza. Bom, então, continuando. O que acontece é que, quando essa regra dá match, né, o router vai rastrear os próximos 10 pacotes dessa conexão, ou 2 kilobytes, para verificar se existe aquele match lá para executar a ação que você colocou no firewall. Como, normalmente, qualquer expressão regular, a maioria, na verdade, das expressões regulares são criadas na internet, e isso gera um grau de eficiência, né? E, dependendo de onde você está buscando essa informação de Layer 7, ele vai te dar lá o grau de eficiência daquela regex. Tá? Bom, porém, com isso aqui a gente consegue entender por que gasta-se tanta CPU. Né? Porque o router ele é obrigado a pegar, né, aquele pacotinho lá e verificar uma expressão regular e fazer esse match. Né? Então, realmente, quanto menos vezes ele precisar fazer isso, melhor para ele. Então, qual que é a dica aqui para a gente fazer uma implementação legal do Layer 7, utilizando o Layer 7? A ideia aqui é a seguinte, ó, através do Mangle, tá, a gente vai marcar as conexões. Que conexões? As conexões pré-roteamento, tá? Quem tem um pouquinho de ideia aí do firewall, o canal do pré-routing, ele ocorre antes da decisão de roteamento e, fatalmente, antes da chain input, antes da chain forward. Tá? Então, antes desse roteamento acontecer, antes da informação ser passada adiante, a gente que contacta, né, rastreia, detecta as resoluções DNS que vão ocorrer para aquela regex de Layer 7, tá? E, muito importante, da gente utilizar ali esse recurso do nomark, ou seja, a gente vai pegar somente as novas requisições que não estão rastreadas na Contract ainda. Tá? E aí, a gente vai dar uma marca de conexão para essa conexão. Então, você identificou aquela solicitação de abertura ainda do YouTube ou do Facebook. Dê um pass-through, porque a gente vai jogar numa próxima regra, e essa próxima regra vai marcar os pacotes referentes àquela conexão. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai dar um match com a expressão regular lá do Layer 7 naquela requisição de DNS para aquele serviço. Então, é muito pouco pacote, não tem muita coisa para o router fazer. E aí é onde entra a eficiência do negócio. E aí, com a captura desses pacotes referentes a essa requisição, a gente insere 2 regras de drop, tá? Uma para o forward, claro, para evitar que essa resposta passe ao usuário,
ou caso você esteja usando o DNS Cache do MikroTik, você joga no input também. Então, dessa forma, você evita que o usuário resolva o nome daquele serviço. E aí, de forma bem eficiente, capturando muito pouco pacote, a gente consegue causar o resultado esperado. Tá? Bom, queues não funcionando corretamente. Aí tem várias possibilidades para esse problema. Então, eu fiz um mix aqui, né, na verdade, dessas possíveis ocorrências, né, duas redes, tá, LANs diferentes. Aqui, o Fast Track habilitado, tá, e Simple Queues com limitações de 10 megas para download e upload para um determinado destino, ou seja, para um determinado usuário de uma dessas redes LANs aí. Bom, por que está errado? Por alguns motivos, não por um motivo, tá? Bom, primeiro problema encontrado, né? As queues não devem estar funcionando, ou você, quando ativa lá o tool torch, ela volta a funcionar. Bom, abrindo um parênteses rapidamente aqui, quando a gente executa o tool torch, né, alguma das ferramentas, ou alguma das outras ferramentas que estão listadas lá na wiki, você para o funcionamento do Fast Track. E aí, parando o funcionamento do Fast Track, os pacotes começam a contar novamente nas queues, tá? E aí é por isso que você vai ter as suas queues contabilizando o pacote novamente. Tráfego somente de download é capturado. Ou o tráfego LAN-to-LAN também é capturado. Bom, fácil de perceber é simplesmente a gente olhando os contadores das queues, né? A hora que para, a hora que volta, e os possíveis motivos, como eu acabei de falar, o Fast Track vai capturar todo o tráfego, porque na regra anterior a gente não fez nenhum tipo de especificação relacionada à rede de origem, à interface. Foi uma regra de Fast Track simplesmente para chain forward. Então, todo o tráfego que passa por el router vai ser acelerado via Fast Track. Portanto, você não tem como executar algumas funcionalidades que demandam exatamente que você carregue a contract. Bom, e um outro motivo aqui, com relação à direção do tráfego, né, é o target. Tá? O target ele deve ser especificado. Tá? Porque o target é o que determina a direção do fluxo dentro das queues do router S. Certo? Bom, abrindo outro parênteses aqui, falar um pouquinho rapidamente para vocês do Fast Track. Né? As entradas na Fast Track, elas têm agora uma flagzinha lá, chamada Fast Tracked, né? Como da mesma forma tem lá no Firewall, que eu vou falar para vocês mais adiante, que também tem uma flag lá de Untracked, né? Para tirar da contract. E você pode implementar a regra do Fast Track, né? Utilizando a ação Fast Track Connection, através do Firewall Filter ou através do Firewall Mango. Tá? E os pacotes que estão marcados com a flag Fast Tracked lá na contract, eles têm permissão de utilizar o FastPath. Tá? E alguns pacotes vão ser mantidos na contract para manutenção das conexões de entrada. Só que, o que acontece é que alguns serviços param, como, por exemplo, algumas ações do Firewall, queues, e aí é fatalmente nesse momento que você perde o seu controle de banda, por exemplo, nas queues. Tá? Bom, o outro problema relacionado também é a questão da direção do tráfego. Você só está capturando uma direção no tráfego quando você utiliza o destination. Tá? O destination ele é uma opção extra que você pode colocar para determinar que para um determinado site você quer fazer um determinado controle. Então, ao não especificar o target, você vai perder uma direção do fluxo. Tá? Então, é importante que a gente especifique o target e, opcionalmente, a gente especifique um destino. Tá? Mas, prioritariamente, você deve informar o target sempre para que você consiga calcular ou ter corretamente a direção do tráfego contabilizada na queue. Qual que é a implementação correta? Bom, é interessante que a gente consiga acelerar o tráfego LAN-to-LAN. Claro. Então, tráfego LAN-to-LAN, a gente quer passar de um POP para o outro, a gente tem um servidor interno, a gente precisa passar por aquele equipamento. Se a gente tiver esse fluxo passando via Fast Track, excelente. Então, a gente tem que lembrar de como se usa corretamente o Firewall. Né? Então, lá no Firewall, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir duas regras de Fast Track, uma de uma entrada da rede local, uma para a saída de outra rede local, e outra vice-versa. Então, quando o tráfego vinha de uma interface LAN para outra interface LAN,
O MikroTik insere no Fast Track, permite o uso do FastPath, e o teu LAN-to-LAN vai passar o AirSpeed, praticamente. Tá? Então, tu vai conseguir acessar um servidor local com muita velocidade, vai fazer comunicação interna LAN-to-LAN entre os POPs, enfim, monitoramento. Tudo que não for tráfego da internet para o cliente, do cliente para a internet, vai ser acelerado. E aí você também, se precisar, logicamente, contabilizar isso em queues, se você tem algum tráfego LAN-to-LAN que, logicamente, precise dessa contabilização em queues, você pega esses endereços dessas pessoas, joga para cima da regra, você reorganiza o firewall e coloca aquele para frente. Então, ao terminar essa organização, você pode encerrar, né, com uma regrazinha de accept para fechar ali, amarrar o nozinho lá do firewall. Tá? E com relação a Simple Queues, a gente determina os limites de banda, upload e download, só que, ao invés de utilizar o destination, a gente utiliza o target. Tá? O target é que vai fazer a contabilização correta do fluxo das queues. Famoso CPU alta no PPPoE Server. Né? E aí tem várias lendas urbanas com relação a isso. Né? Bom, o primeiro exemplo aí, uma rede com 3.000, um PPPoE cliente, né? Conectado lá no barra 20, várias caixas conectadas por barras 24, barra 29, enfim, que seja, e os PPPoEs todos sendo distribuídos via backbone do SPF e o redistribute connect route lá, setado na instância. Pelo amor de Deus. Né? Isso aí é o grau máximo de equívoco que você pode cometer em cima de uma rede que está rodando SPF, MikroTik ou qualquer outro sistema, né? Vai dar muito problema. Tá? Bom, qual que é a análise do problema? Vai ser claro, né, a sobrecarga de CPU, os PPPoE desconectando, não consegue alcançar a velocidade, e às vezes você vai ter dificuldade, inclusive, de acessar a caixa. Né? Porque se você bater em uma CPU que está congestionada, provavelmente você não vai conseguir acessar o inbox, porque o inbox, a gente tem que lembrar, ele também é um processo. Se vocês forem lá em Tool, Profile, quando vocês acessarem o inbox, vocês vão ver que o inbox vai estar contabilizando CPU. E ele é um processo também do MikroTik. E ele não tem grau de prioridade alto. O grau de prioridade alta é as funcionalidades do Router OS com relação a tráfego, com relação a Fire, com relação a queues. Então, se você bate numa CPU dessa congestionada, você dificilmente até vai abrir o inbox. Tá? E por que essa CPU está congestionada? Por conta dos processos de update de rotas. Tá? Que todo mundo sabe que dentro do MikroTik, né, os routing updates, os updates de rotas, ocorrem em cima de um único core. Tá? E aí algumas modificações vão ser feitas na versão 7. Né? E, claro, antes que alguém me pergunte quando a versão 7 do MikroTik vai sair, né, eu vou contar um segredo para vocês aqui. A MikroTik fez um acordo com o pessoal do Ubiquiti. Certo? O MikroTik só vai lançar a versão 7 quando o pessoal do Ubiquiti lançar uma versão nova dos Ubiquiti lá, que venha já com a VAST instalado. Beleza? Aí eles fizeram esse acordo aí. Quando um tiver ok, vai falar para o outro aí, vamos embora. Beleza? Então, está aí nesse ponto. Tá? Bom, em termos práticos, então, o que acontece, pessoal? Toda vez que um usuário desconecta, né, e você tem lá uma rotazinha lá, daquele barra 32 lá do usuário, é uma rota que tem lá na tabela de rotas. E como você inseriu ele dentro do backbone, ele gera um update de rota. Ao gerar um update de rota, você vai ter uma CPU congestionada. E aí você vai ter que esperar. E quem tem rede PPPoE muito grande sabe que não tem cliente de pé, numa rede muito grande, por mais de 1 hora. Não tem. É todo momento alguém, pelo menos, desconectando, conectando. Então, você tem update de rota nesse momento, e as interfaces do PPPoE vão gerar também a LSAs, os Link State Advertisement, e aí vai gerar update de rota também. Então, você vai ter milhares e milhares de updates de rotas simultaneamente. Tá? Isso é um castigo violento para qualquer equipamento. Tá? Violentíssimo. Certo? Bom, qual que é a ideia, então, para resolver esse problema aí? Abrir outro parênteses aqui para explicar para vocês rapidamente, né, a utilização das interfaces passivas e das áreas stub. Bom, aí é onde está exatamente as duas soluções de problema. É a gente utilizar as áreas stub, tá, para inserir os PPPoEs
e aí dessa forma a gente vai conter esses updates de rotas, que vão ocorrer exatamente ali para a área exclusiva, e aí não anunda a área externa, e tampouco recebe anúncios externos. Tá? Fui eu não. E vamos adicionar as interfaces passivas exatamente para evitar qualquer update de rota com relação à mudança de topologia ocorrida com esses PPPoEs. Tá? Então, o que a gente faz? Uma configuração super simples do OSPF. Você vai poder continuar comunicando todos os seus concentradores, os seus equipamentos que vão fazer repetição, enfim, via uma área backbone, uma rede fora da área do PPPoE. Tá? Aí você cria uma nova área para o PPPoE, uma área do tipo stub, e aí você vai adicionar a network, lá o pool do seu PPPoE, nessa área criada do tipo stub, especificamente para conter esses anúncios do PPPoE. Tá? E aí depois a gente vai utilizar um recurso chamado área ranges para fazer o anúncio sumarizado, ou seja, esse recurso do área ranges, ele permite que a gente faça um anúncio sumarizado com relação àquele /20. E aí, por fim, a gente adiciona uma interface passiva para todas as interfaces. Por quê? O próprio MikroTik vai capturar todas as interfaces dinâmicas e vai torná-las passivas. Ou seja, não vai ter nenhum tipo de mensagem de hello, nada do tipo de comunicação SPF com relação a essas interfaces. Porém, como eu sei que muita gente aqui já deve estar com o computador aí na mão querendo fazer isso agora, né? Cuidado. Tá, ó. Eu coloquei aqui a observação. Lembre-se de adicionar as interfaces de comunicação do SPF manualmente. Ou seja, aquela interface que comunica um RB com outra RB, tu tem que lembrar de ir lá adicionar ela estática. Caso contrário, quando você adicionar as interfaces passivas, você vai matar a comunicação SPF entre os routers. Certo? Um bônus que a gente ganha aí para corrigir também um problema, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, é que a rota estática com black hole para network do PPPoE vai ser adicionada automaticamente pelo MikroTik. E aí vocês vão ver o que vocês vão ganhar com isso mais na frente aí, exatamente com um outro probleminha que eu citei com relação a isso. Concentrador subindo tráfego absurdamente, né, nas interfaces LAN ou WAN do concentrador. Por que isso acontece? O problema vai decorrer exatamente da má configuração criada anteriormente, que eu acabei de citar para você. Por quê? Porque se você não tiver nenhum mecanismo de sumarização correta, nenhum tipo de gerência com relação aos IPs que você tem ali distribuindo naquele pool, o que é que vai acontecer? Basta alguém tentar acionar um IP que não está em uso, mas existe rota interna para ele, que fatalmente você vai entrar em loop estático interno. E aí esse loop estático, se o cara descobrir, ele pode começar a gerar um volume maior de pacotes, com fragmentação, ou, enfim, com um tamanho de pacote grande, mais pacotes por segundo, e aí você consegue gerar um volume de pacotes monstruoso, tá, utilizando pouco recurso na origem, tá, porque o cara também aumenta o TTL, e aí o teu router vai pipocar aquilo ali na porta. Tá? Então, qual é a solução do problema? É só executar esses passos anteriores do slide anterior. Por quê? Porque, ao adicionar o área range, o próprio MikroTik adiciona a rota estática black hole. E aí, o que acontece é que, se o router não tiver com nenhum IP daquele ativo, o pacote vai ser descartado via rota black hole. Tá? E aí você não vai sofrer nenhum tipo de loop interno. Outro exemplo aí também de CPU alta em servidores PPPoE. Bom, um exemplo simples também. Tá? 3.000 clientes PPPoE, 1/20zão lá, configuração super simples, que o cara pensa assim, porra, não tem como dar errado, eu não estou fazendo nada errado, não é possível que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Né? Um IP públicozinho lá na WAN e um NATzinho masquerade, vamos ser felizes. Né? Mas está errado demais também, pessoal. Qual que é o problema? Mesmo esquema, o cara vai dizer, rapaz, CPU corpo sobrecarregado, os clientes estão desconectando, não dá para chegar na velocidade, o jitter está ruim, às vezes eu não consigo acessar a caixa. Mesmo esquema. Tá? E nesse caso aí, um pouquinho diferente do que ocorria com o SPF, né? Aí no problema anterior, qual que é o problema aqui? Você vai lá, roda o tool profile e vai te mostrar lá o file consumindo uma porrada de CPU. Né? CPU lá em cima. Estou vendo um monte de gente rindo aqui, né? Falando, porra, é o meu lá, cara? Porra, será?
Tem cura, irmão. Tem cura, irmão. Calma. Bom, e aí, qual que é a bronca aí, pessoal? Uma bronca simples. Uso do Masquerade, tá? Abrindo aqui um outro parênteses para explicar para vocês que o Masquerade, pessoal, ele foi feito para conexões dinâmicas, para IPs dinâmicos. Ou seja, está mudando o IP da operadora, eu preciso de uma regra lá que se adapte a um novo IP. Então, o Masquerade, ele tem essa função. Ele vai rastrear essas conexões que estão lá na Contrec relacionadas àquele IP ou àquela interface e vai purgar ela da tabela toda vez que ocorre uma desconexão. Tá? E aí, o que acontece no servidor PPPoE? Você tem milhares de desconexões ocorrendo a todo momento. E aí o router se mata para rastrear essas conexões e matar elas da Contrec, porque é a função do Masquerade. Ele foi feito para isso. Tá? E aí você vai matar o teu roteador. Então, o Masquerade, pessoal, você coloca lá na SXT do cliente, que tem que gerenciar somente um IP, um cliente. Você não coloca um Masquerade numa CCR que tem que gerenciar 3.000 conexões simultâneas. Pô, é muito desumano isso, mesmo sendo uma... Bom, vou finalizar então, né? Com medo de acabar de novo. Bom, então, relembrando aí, né? A gente estava falando exatamente do servidor PPPoE, concentrador PPPoE, com Masquerade lá padrão, né? P público na UAM, parará, e aí CPU alta, né? Bom, o motivo aí é exatamente a Action Masquerade, né? A Action Masquerade, ela faz a mesma coisa que o Sussynat, a Action chamada Sussynat, tá? Só que diferente do Sussynat, tá? O Masquerade, ele tem essa função extra de rastrear as conexões referentes àquela interface ou àquele IP e purgar elas da tabela, ou seja, eliminar elas da Contrec. E é esse processo de rastreamento que ocorre, né, numa tabela muito gigante, tá, que força o CPU ao máximo. E aí você tem aí uma sobrecarga de CPU elevadíssima no equipamento. Então, o que acontece? É só mudar para um Sussynat de Action. Você tem um IP público, tem um IP fixo, pessoal. Então, não precisa do Masquerade. É só usar a ação Sussynat. Quando vocês optarem pela ação Sussynat, vai abrir um outro caixinha embaixo, né, to address. E é nesse campo to address que você vai lá e insere o IP público referente àquela interface WAN. E com isso aí você já vai dar uma aliviada muito grande no equipamento. Beleza? Só abrindo aqui um parêntese pessoal, tá? Isso aí é uma coisa que você pode fazer a qualquer momento para resolver um grande problema, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto de separar as caixas, principalmente com relação ao NAT, tá? Se o NAT for necessário, tenta fazer ali uma caixa separada do PPPoE. E também não joga para o BGP, não, pelo amor de Deus, tá? Não joga um problema de um lado para o outro, não, tá? Pega uma caixa só para fazer NAT lá e coloca ela lá e você vai ser muito mais feliz, tá? Bom, IP privado vazando, né, para a rede pública. Probleminha também bem interessante. Qual que é o esquema aí? Dispositivos multi-gateway, né? Achei um termo bonito para chamar o famoso balance, né? Dispositivos multi-gateway com política de roteamento failover, famoso balance, né? IP público estático nas interfaces WAN, uma regrazinha de Masquerade para cada interface. Não tem como dar erro, né? Tem, tá? Tem. E qual que é a bronca aí? Depois que o failover ocorre, né? Troca lá do linkzinho, voltou para o link primário, a gente verifica os IPs vazantes para a rede pública, né? No processo do failover, tá? Após o processo do failover. E dá para identificar isso também. É só você rodar o sniffer lá, que você vai ver isso acontecendo, né? E provavelmente, se você tiver um operador aí com um pouco mais de atenção, ela vai te alertar lá com relação a isso, né? Ela vai te lá e te falar, olha, está vazando IP para cá, tá? E motivo, uso incorreto do Masquerade e também insuficiente regras de salvaguarda. As regras de salvaguarda para esse tipo de cenário é bem importante, tá? Bom, a gente já falou um pouquinho do Masquerade, mas continuando aí, né? O que acontece? Toda vez que você tem uma desconexão ocorrendo de um determinado link, né, os pacotes com relação àquela conexão são eliminados da Contrec, por causa do Masquerade. E aí, a conexão está estabelecida entre os endpoints, entre a origem e o destino. Só que aí,
ela vai entrar na contract, pessoal, com state new, e ela vai ser re-roteada por um outro link, beleza? O linkzinho de backup lá. Aí, o que acontece? Quando a conexão volta, aquela conexão vai estar ativa entre os endpoints, vai estar estabelecida na contract, porém, o link principal voltou. E aí, fisicamente, né, o router vai mudar o roteamento para o link que está restabelecido. E aí é nesse momento que os IPs vão vazar sem NAT, porque fisicamente eles estão saindo por uma outra interface. E eles estão estabelecidos na contract por uma interface anterior. Então é nesse momento que os IPs vão vazar. Tá? Bom, o que a gente faz? A gente tem que tomar algumas atitudes aqui interessantes. A primeira, né, e sempre bem recomendada, é utilizar o SUSNAT ao invés do Masquerade. Só que, se a gente utilizar o SUSNAT, essas conexões não vão ser mortas. E a gente vai precisar que, em um determinado momento, elas sejam mortas para que elas sejam reabertas corretamente pelo link que está estabelecido. Então, a recomendação também, que eu não coloquei aqui, é que você também tenha um processo mais elaborado de balance, para que se refaça esse balance automaticamente. E existem alguns scripts também aí na internet disponível. A segunda medida de salvaguarda é matar as conexões com status de inválida, porque é exatamente aquela que vai para um link e volta pelo outro. Por exemplo, o MikroTik vai lá, registrar ela como inválida. Então, você já vai e mata, e aí a aplicação vai restabelecer uma conexão nova. Então, é ponto positivo aí também. E, em contrapartida, eu vou dar só um salto aqui rapidamente, das rotas de backup com black hole para cada marca de rota que você criar. Por quê? Da mesma forma, quando aquele link baixar e você fizer o rebalance, aquelas restos de conexões que estão com aquela marca de pacote de roteamento anterior, que iriam para aquele link lá, elas serão descartadas automaticamente pelo router, também facilitando o restabelecimento das novas conexões pelo link correto. Então, é uma rota backup, ó. Eu frisei em negrito aqui, tá? Ou seja, com distância diferente da rota principal. Beleza? E aí também a gente fazer um dropzinho, né, nas conexões novas, que não sejam de redirecionamento, né? Isso aqui é um recurso também que tem lá no Fire, legalzinho lá embaixo, tá? A gente connection state NAT diferente, né, de destination NAT, para a gente não matar os redirecionamentos, tá? Então, tudo que entrar pelas interfaces WAN. Então, essas regrinhas aí de salvaguarda vão contornar aí o teu problema. Lógico que para o cliente você vai ter lá a necessidade dele reabrir as conexões, mas tranquilo, porque é um enter a mais que ele vai ter que dar lá no navegador, ou dependendo da aplicação, a própria aplicação vai recuperar a reabertura dessa conexão. Tá? Mas você vai resolver aí o teu problema de os IPs vazando incorretamente pela operadora. Famoso DNS cache atacado. Né? Todo mundo aí prefere usar o DNS da Google do que usar um DNS local por conta disso. Né? Não tem necessidade se você fizer a tarefa de casa correta. Tá? Então, o que acontece? O cara tem uma configuração beabá, né? 8.8.8, NATzinho Masquerade, auto interface internet, o fast track lá bonitão, bacana, e nada mais. Né? Alô, remote request, aquele esquema todo lá. Bom, lógico, evidente que você vai sofrer um ataque. Você vai estar com um recursivozinho lá aberto, inevitavelmente você vai sofrer um ataque. Né? Então, você vai, em determinado momento, detectar que a CPU está muito alta, ou do concentrador, ou do cliente, né? Você instala um SXT lá para o cliente, habilita o recursivo lá e tal, ela vai ser atacada se tiver um IP público também. Né? E aí você pode snifar com torch, enfim, dar lá no True Profile, você vai ver lá a processão lá de DNS estourando a CPU. E, motivo, né, todo mundo já deve saber, provavelmente você está sendo atacado aí, né, sendo utilizado aí como amplificador de ataque por alguém. Tá? E as medidas de salvaguarda é super simples, pessoal. É só você efetuar uns drops, né, para a porta 53 no protocolo DP e no protocolo TCP. Tá? Assim que você ativa a função de cache ou proxy DNS no MikroTik, ele responde nas duas portas. E aí a gente às vezes esquece. E o problema também grande é que quando você está respondendo porta 53 TCP, você também está aberto a um ataque sem flood. Né? E os ataques sem flood, para os equipamentos que são single core, um abraço, não tem aquele que fique de pé. Tá? Vai sentar, em 2 segundos ele senta. Tá? Então, um rejectzinho simples, né? O reject é legal para quem tem, eu coloquei aqui a observação, para quem tem equipamentos multicore. Tá? Aí pode usar o reject de boa, você vai refletir o ataque, né? Ou, se você não tem equipamento multicore, corre para o dropzinho mesmo de guerra,
que ele vai te salvar, tá? Como o drop ele não gera resposta, ele demanda também menos uso de CPU, beleza? Tune IPsec não funciona. Bom, isso é um problema simples, né, de se resolver e que ocorre bastante, por incrível que pareça, porque a demanda de túneis IPsec está crescendo demais e as pessoas, simplesmente por achar que o setup é simples, acham que não tem nada mais para fazer. É simples, principalmente depois que a MikroTik padronizou na versão 6.20 em diante, né, a estrutura do IPsec. Então, a gente tem dentro do MikroTik uma estrutura do IPsec relativamente enxuta. Então, você hoje não precisa configurar, por exemplo, um Propose totalmente. Ele já está customizado, inclusive, para a encriptação AES no modo túnel. Tá? Então, o modo túnel com a encriptação AES está prontinho no MikroTik. Então, a gente não precisa de muita coisa, a não ser criar o peer e criar as policies. A gente só precisa fazer isso. A configuração realmente hoje de IPsec no MikroTik está muito simplificada. E aí o cara acha que é só isso mesmo. Pô, vou lá, peer, fase 1, beleza. Policy, fase 2, fechou. Testa, não funciona. Por que não funciona? Bom, os pacotes são rejeitados, né? E o túnel não é estabelecido. Você pode ignifalar para verificar que as regras de NAT estão alterando os social address dos IPs encriptados, que deveriam encriptar. Né? A gente tem que lembrar, principalmente, que no IPv4, pessoal, o IPsec é um processo extra, né, do fluxograma do firewall, e aí ele, em um determinado momento lá da cadeia, ele faz, né, esse reembrulho do pacote, e aí, quando o NAT faz a função dele, do masquerade, troca o IP. E aí ele vai bater diferente dos IPs da policy que você criou. E, fatalmente, você não vai ter lá o seu túnel IPsec estabelecido. Tá? Qual que é a solução aí para resolver esse problema? A gente pode fazer um accept no NAT ou utilizar o firewall. Eu preferi falar do firewall porque muito pouca gente conhece e é um recurso excelente que a MikroTik também introduziu. E o firewall ele atua antes da contract. Ou seja, todo o tráfego que a gente pode eliminar pré-contract é muito bem-vindo que você consiga eliminar via firewall table. Tá? Porque você vai economizar muita CPU. Muita mesmo. Tá? Então, o que acontece? Se você pode utilizar o firewall, ótimo. Use o firewall, que vai ser show de bola. Tá? Eu coloquei aqui também alguns extras com relação ao firewall. Então, tudo que você der bypass, né, via firewall, você vai perder NAT, tá? Controle de fragmentação e todos os matchers que envolvam a palavra connection. Fast Track Connection, Connection Byte, Connection Rate, Mark Connection, Connection Bytes, enfim, porque essas entradas precisam estar na contract. Então, se você foi no hall e tirou da contract com ação untracked, acho que eu coloquei aqui em algum lugar, aqui, coloquei aí, você dá um untracked naquela conexão, ela não será rastreada via contract. Portanto, você vai perder também algumas funcionalidades. Só que, às vezes, resolve o teu problema. Né? E aí, um dos exemplos, show de bola, é o IPsec. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um no track, tá, no firewall para as redes de origem e destino das policies do IPsec. Então, quando a gente vai criar as policies do IPsec, a gente determina redes de origem e destino que serão encriptadas. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá no firewall e dá um accept nelas, dá um no track nelas, e aí, quando a gente dá um no track nelas, a gente tira ela da contract. E aí, fatalmente, o NAT não vai ser feito em cima dessas redes. Aí, elas serão transportadas via túnel IPsec. Daí, o IPsec agora vai conseguir fazer o trabalho dele certinho, vai conseguir embrulhar o pacotinho lá bacana com aquela rede de origem para a rede de destino. Tá? Então, o esquema aí do uso do firewall é top. Tá? Por em bridge, duas LANs remotas, né, com segurança. Bom, a gente tenta hoje, né, de diversas formas fazer isso para que fique eficiente e fique transparente de verdade, né, mas a gente comete alguns equívocos e tenta, às vezes, ir pelo caminho mais difícil. Tá? Então, normalmente, quando a gente tenta fazer isso e não dá certo, né, a abertura de página fica lenta, né, a gente tem dúvida se aquele tráfego está realmente encriptado ou não, ele está passando pela internet, você se apega a Jesus e fala, acho que sim. Né? Então, você pode rodar algumas ferramentas de
teste de performance, ping, né, aumentar o tamanho do pacote para ver fragmentação, perda, né? E o motivo é que, normalmente, as pessoas estão fazendo isso com PPTP ou L2TP, que hoje não são túneis mais considerados tão eficientes com relação à segurança, né? E aí, o que a gente pode fazer? Pode utilizar outros túneis que suportam transparência e que te agreguem mais segurança. Ou, você simplesmente, na tua configuração do IPsec, do EOIP, né, que é o túnel proprietário da MikroTik que provê transparência através de qualquer rede Layer 3, e funciona bem, tá, pessoal? Quem já fez teste com o EOIP aí sabe que o EOIP ele tem a capacidade de transportar, né, todas as informações referentes à bridge que a gente precisa, né? MacLearning, MacFluid e todas as opções de forward que a gente precisa para prover Layer 2 legal. Realmente funciona muito bem, tá? E aí, o que a MikroTik acrescentou? Um campo para você colocar uma senha do IPsec. Nessas versões novas do MikroTik, né, desde a 6.29 em diante, aí, a gente já tem um template de IPsec para conexões dinâmicas. Então, no caso de um túnel IP, no caso de um túnel EOIP, basta você informar o secret, que o próprio MikroTik já vai usar os templates e vai criar as policies dinâmicas para você, os peers dinâmicos para você, e você vai ter o seu túnel EOIP provendo LAN-to-LAN via internet, criptografado com IPsec. Meu amigo, melhor do que isso, mais fácil do que isso, só mandando alguém fazer, né? Porque não tem mistério não, tá? É muito baba e funciona top. Funciona bem demais, tá? Bom, e aí, para dar um remate com relação à versão 6.39, né? A versão 6.39 ela trouxe aí um hardware encryption, né? Acceleration, que realmente fez muita diferença, principalmente com o IPsec, tá? Lembrando sempre, pessoal, que toda vez que a gente fala desses recursos de aceleração via hardware, que eu falei aqui na apresentação do Capser também, aquelas acelerações que foram introduzidas na CRS, enfim, são com relação à encriptação AES, tá? Dentro do IPsec a gente pode mesclar, né, AES 128, AES 192, AES 256, para dar um grau maior de segurança e ainda assim obter uma performance impressionante, tá? Então, por exemplo, uma 1072, ela saiu de 9.2 GB de capacidade para quase 14 GB de transporte com tráfego IPsec, tá? A 1036 de 3.4 para 7, mais do que dobrou, tá? E a 1009 de 1.5 para 2.2. É bastante tráfego IPsec, tá, pessoal? Para uma CCRzinha de 1009, você transportar 2 GB. Normalmente tem gente que acha que não dá para transportar nem 2 GB normal numa 1009, que dirá de tráfego IPsec, né? Mas dá, se você tiver com FastPath ativado, dá para você fazer esse transporte todo de tráfego IPsec. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que os consultores não me matem, tá? E eu vou abrir para algumas dúvidas aqui rápidas, tá? Que a gente possa responder agora. E, como eu falei, se alguém tiver uma dúvida mais elaborada, que precisa de um cenário mais elaborado, me busca lá no nosso stand, no terceiro hall lá, beleza? Que a gente troca uma ideia melhor. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar aí, Borda. Essas configurações podem ser modificadas pela própria Contract, mas as conexões estabelecidas, se você não altera os IPs de origem ou destino, você pode dar resume nela quando você usa, por exemplo, o SASNAT. Então, se ficar um dia, beleza. Se não, o próprio MikroTik depois vai lá e limpa, né, da tabela. Isso é customizável, mas são valores default que funcionam muito bem por vários anos. Você pode fazer um labzinho à parte, principalmente em casa, e testar outras configurações, mas normalmente isso funciona bem. Se você não altera os IPs de origem e destino, não tem problema nenhum, você dá um resume naquela conexão que estava estabelecida anteriormente. Mais alguém? A luz está bem na minha frente aqui, se alguém levantar a mão e não conseguir ver, agora melhorou. Mais ninguém? Então, show, pessoal. Valeu. Obrigado a todos. A gente
tá com um joguinho legal ali, tá? Um quiz. Vocês vão lá fazer a inscrição de vocês, vocês vão participar de um jogo, e aí vocês vão responder algumas perguntas, e dependendo do seu grau de conhecimento de microtik e a sua velocidade de apertar o botão, você vai marcar uma determinada pontuação, que será somada em 2 dias, e amanhã a gente vai divulgar os 3 melhores participantes, e o primeiro lugar vai levar uma RB 3011. Beleza? Valeu, obrigado a todos aí, boa conferência para todo mundo.